Bom dia, estou aqui com o Dr. Nilson Mendonça, que vai participar do nosso programa Saúde em Dia, agora às 9 horas, no Grupo Cidade de Comunicação. Não é isso, Dr. Nilson? Isso, vamos bater um papo aqui, um pouco sobre o SAMU, um pouco sobre a saúde. O importante é a participação de todos. Lembra o nosso WhatsApp, que é Fortaleza 999251122. Participe, aguardamos todos vocês. A todos, iniciamos mais uma edição do Saúde em Dia, agora do Grupo Cidade de Comunicação, Rádio Cidade AM 860. E hoje contando com a parceria também, já no interior. Se você tem uma emissora no interior, se você é diretor artístico, proprietário, pode também entrar em contato para retransmitir o nosso programa aos domingos de 9 às 10 horas. E hoje tem uma transmissão pela Rádio Esperança FM de Itapipoca. Então um abraço para todos os amigos da Esperança FM, principalmente para o Luan Júnior. Bom, hoje, né, doutor Zé Maria, vamos trazer um tema importante, que é exatamente falar do SAMU, do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência 192. O SAMU completou 15 anos agora no dia 30 de janeiro de 2023. As atividades do SAMU começaram em 2008, contemplando inicialmente 14 municípios, e eu lembro porque a regulação fica no Eusébio, nós íamos até Icapuí. E na época eu inaugurei esse SAMU 192 na cidade do Eusébio. Atualmente o SAMU possui a cobertura maior do Brasil. Nosso SAMU estadual do Ceará é o maior SAMU do Brasil, alcançando 183 municípios dos 184 municípios cearenses. Só não atende a capital, Fortaleza, mas hoje atende todos os outros municípios. Doutor Zé Maria. Bom dia, ouvintes. Muito bom dia a todos os ouvintes da Rádio AM 860, Rádio Cidade, e também outras retransmissoras como a Rádio Esperança de Itapipoca. Você também pode nos ver pelo YouTube, pelas redes sociais. Temos hoje mais um convidado especial, Dr. Nilson Mendonça Filho, como o Dr. Arruda já antecipou, superintendente do SAMU no estado do Ceará. Muito bom dia, doutor Nilson. Obrigado por estar aqui presente. Bom dia, doutor Arruda, bom dia, doutor Zé Maria. A gente sempre começa o programa falando sobre a história do entrevistado, né? Então fale um pouco aí sobre onde você nasceu, o que seus pais faziam, né? Como é que foi sua infância. Bom, nasci aqui na cidade de Fortaleza, na capital. Com 5 anos de idade, eu retornei ao município de Russas, onde meus pais são oriundos. Lá me criei, morando no sítio mesmo, lá no interior da cidade. Estudei na cidade de Russas até os 15 anos de idade, quando voltei a Fortaleza para fazer o 2º e o 3º ano e o ano de cursinho até conseguir entrar na faculdade. Na faculdade eu fui para... Fez o curso de quê? Fiz medicina em Juazeiro do Norte. Então, em 2014 me formei. Mas a sua vocação por medicina, já desde cedo? Eu sempre me interessei sobre a parte da medicina. Meu pai era muito amigo de alguns médicos da cidade de Russas. Seu pai era comerciante? Qual é a sua... Meu pai era engenheiro mecânico, só que na parte de engenharia ele já tinha se aposentado, tinha ido para o interior já para ficar na parte da agricultura, cuidando dos animais. E ele tinha uma vocação muito de ajudar as pessoas, ajudar a quem ia até ele pedir. E nessa anseio de ajuda, ele sempre se mostrou muito proativo. Interior muito comum, né? Muito comum isso, e acabou que ele, nesse meio, ele passou isso muito para mim. No intuito de ajudar, de colaborar com as pessoas. Não, então, assim, o nome do seu pai, Nilson também. Né? Nilson também. Então, procura o seu Nilson me ajuda com isso, me ajuda com aquilo. Zé Maria, só lembrando aqui, aqueles ouvintes que queiram participar do programa, podem encaminhar sua mensagem para o WhatsApp do programa, que é Fortaleza 85, já chegou a mensagem aqui,
99925-1122. Já tem a professora Núbia aqui, que está parabenizando pelo programa e tem uma pergunta. Daqui a pouco nós vamos liberar a pergunta dos ouvintes. Mas quem está assistindo, quem está escutando o programa em todo o Ceará, em todo o Brasil, em todo o mundo, pode encaminhar a pergunta para o nosso WhatsApp. Aqui é a Fortaleza 85-99925-1122. Eu me lembro muito quando eu era criança, que como a gente morava no sítio, naquela época tinha uma grande dificuldade das pessoas do sítio conseguirem ir até a cidade para uma consulta, um atendimento no hospital. E eu lembro muito, eu já adolescente, e aí a gente tinha um carro, e aí pessoas iam... Carro da família. Carro da família. E as pessoas iam pedir ajuda, meu pai pedia para eu levar eles até o hospital e eu ficava lá de madrugada dentro do carro esperando. Então, assim, é algo que a gente vê a evolução da saúde. Isso me dá uma bagagem de entender o que a população sente também. Então, assim, isso é muito importante na minha vida como profissional médico, né? Você é filho único? São quantos irmãos? Tenho e tenho a minha irmã. Minha irmã é odontóloga e agora já está no 2º semestre de medicina também. Zé Maria, você falou que terminou em Juazeiro, Juazeiro né? do Norte. Foi na FMJ? Foi na FMJ. Qual foi a turma lá? A M17. E aí, as pessoas de Fortaleza às vezes ligam, às vezes a ligação dessa região mais fronteiriça cai lá no Eusébio, né? É. Como é que é feito isso? Como é que acontece? Para explicar a população. Hoje, dentro do estado do Ceará, nós temos 2 SAMUs. O SAMU Fortaleza, que é um SAMU municipalizado, é do município de Fortaleza. E existe uma área de cobertura, que é um raio que ele verifica, e quando a pessoa liga, se estiver dentro desse raio, cai para aquela central de regulação, no caso do SAMU Fortaleza. Já o SAMU Ceará é dividido em 3 grandes centrais de regulação. A gente atende todo o restante do estado, tirando o município de Fortaleza. Então, 183 municípios do estado são cobertos pelo SAMU Ceará. Existe a área de abrangência. Quando está naquela região fronteiriça, se for verificado que ela pertence ao município de Fortaleza, entra-se em contato com o SAMU Fortaleza e repassa a ocorrência. Lembrando que casos mais graves, que não dê tempo fazer esse tipo de acionamento do outro SAMU, é enviado mesmo assim a ambulância, porque sempre a gente preza o atendimento à vida do paciente. Agora, doutor Nilson, só para esclarecer, o SAMU é um programa nacional, vinculado ao Ministério da Saúde. Existe uma coordenação nacional. Quem financia o SAMU? Quem paga o SAMU? Bom, como é que acontece? O SAMU ele é tripartite. Ele vem do município, estado e União. O que fica de contrapartida do município no estado do Ceará é a questão das bases, onde a equipe fica alocada. Então, o município tem que deixar a base organizada, com alimentação. Mas é um consórcio de municípios, que tem município pequeno que não deve ter essa estrutura, né? Isso acontece nas bases onde temos a base do SAMU. Né? No estado do Ceará, nós temos 121 bases do SAMU. Então, esses municípios onde existe a base do SAMU, essa base ela deve ser custeada pela prefeitura, a alimentação, a dormida desses profissionais, deve ser custeado a lavagem de ambulância. E é importante frisar e agradecer a parceria dos prefeitos nesse atendimento do SAMU. Se não fosse a ajuda dos prefeitos, nessa parceria, não seria possível a gente realizar esse atendimento tão grandioso. Existe também a grande maior parte do custeio, principalmente na parte de mão de obra, é proveniente do estado do Ceará. E o restante também vem proveniente do governo federal, através da reposição de ambulâncias. Então, existem períodos de renovação de ambulâncias, que eles mandam as ambulâncias para serem renovadas. Existe também o repasse sobre o que é feito, o que é produzido, o número de atendimentos, é repassada essa produção mensal ao Ministério, para ser comprovado que está sendo utilizado aquele recurso que o Ministério manda. Então, assim, existe essa divisão.
Já tem uma pergunta aqui, Zé Maria, Deus falou aqui de ambulância, né? Então é exatamente isso. O financiamento, eu lembro bem na época, quando nós começamos nesses 14 municípios, não é todo município que tem uma base. Às vezes os municípios próximos têm uma base na rodovia, naquele local de maior movimento, né? Nós vamos já falar do perfil de atendimento do SAMU. Mas você falou em ambulância, uma das queixas que normalmente são realizadas é deficiência de ambulância. Como é que está agora atualmente? O Ministério tem cumprido, ou nos últimos anos cumpriu essa reposição com o Estado? Eu li que o Estado fez até uma licitação para aquisição de ambulância. Como é que está essa relação do Ministério da Saúde com o SAMU 92 do Ceará? Bom, vou falar do momento atual. Certo. No momento atual, graças à organização que a gente conseguiu levantar todos os dados pedidos pelo Ministério, conseguimos retornar à renovação de ambulâncias, algo que estávamos parados há muitos anos. Então, para você ter ideia, a gente tinha ambulâncias com mais de 10 anos de uso devido à não renovação adequada. E agora o Ministério está começando a fazer essa renovação. A gente já recebeu 6 ambulâncias do Ministério da Saúde esse ano. Existe uma promessa de chegar a mais 40 ambulâncias, renovar a frota. Então, ela vai pegar onde não tem mais função e trocar por essa que vai vir, né? Então, existe essa promessa. Já foram assinados alguns termos de doação vindo do Ministério. Então, assim, é algo que a gente está percebendo a mudança e a evolução nesse processo. Reportando uma ocorrência. Onde é que essa ligação vai? Quem atende essa ligação? Bom, na região metropolitana de Fortaleza, na região litoral leste e Vale do Jaguaribe, região do Sertão Central, região lá de Itapipoca, toda essa região é coberta pela central de regulação que fica no município do Eusébio. Então, essa central de regulação recebe o chamado quando o solicitante... 24 horas por dia. 24 horas por dia. Lá a gente dispõe do telefonista, que é o TARM, conhecido, que é quem recebe o primeiro contato com o paciente ou solicitante. Temos o médico, que é quem vai avaliar o chamado, se é indicação ou não de mandar uma ambulância. Então, assim, a partir do momento que o solicitante liga, é atendido, o médico avalia, o médico conversa com o solicitante ou com o paciente para saber a gravidade ou até mesmo já agir, já dar uma orientação, já fazer um atendimento enquanto a ambulância é despachada. Por isso que é importante ter o contato do médico com o solicitante. Então, o solicitante sempre deve falar com o médico. E qualquer tipo de ocorrência que careça de um atendimento médico é atendida pelo SAMU. Por exemplo, tem um atropelamento lá, tem uma pessoa estendida lá no chão atropelada. O SAMU atende. Sim, sem dúvida. Quais os outros casos, doutor Nilson? Porque isso é importante, porque estou recebendo aqui o Luan Júnior de Itapipoca, está dizendo que está assistindo o programa. Um abraço aqui para todos da Rádio Esperança FM. Ele está querendo exatamente saber disso e até pergunta, em tempo você falou de Itapipoca, que a central de regulação do Eusébio, o que é que está previsto para algumas regiões do estado com essa ampliação de ambulâncias? Porque uma das solicitações é que se amplie o número de unidades básicas, de unidade avançada. Eu quero até que você explique, porque o SAMU não é só essa ambulância. O SAMU tem moto, tem uma ambulância que é UTI, tem ambulância básica, tem lancha, tem helicóptero. Eu queria que você falasse também a respeito disso. Essas ambulâncias que devem chegar, elas vão ser distribuídas igualmente nessas regiões do estado? Bom, a questão das ambulâncias que vão vir do Ministério da Saúde. São ambulâncias que ela vem para renovar a frota e não ampliar. A renovação de frota acontece que uma ambulância ela está inservível ao uso e ela deve ser trocada por outra ambulância. Então ela não vai ter uma ampliação de um novo ponto do SAMU. Nesse momento, através dessa renovação de ambulância. Como é que acontece a ampliação? A ampliação de você elaborar um projeto, de aumentar o número de postos de atendimento, tem que ser passado primeiro na regional, na conferência regional. O doutor Rodo sabe muito bem disso. Sim. Após a conferência regional sendo aprovado, é levado à CIB. Da CIB, que é a conferência estadual, é voltado, se for aprovado, isso é levado ao Ministério. O Ministério avalia esse projeto. Se ele disser que é favorável ou não, ele retorna esse projeto ao Estado, para o Estado
avaliar a viabilidade e custo desse projeto. Mas o que eu falei a respeito de ambulâncias, falei os tipos de atendimento. Os tipos de ambulância que o SAMU possui, tipo de veículo. Nós possuímos as motolâncias, que são compostas por um enfermeiro conduzindo a moto. Ele tende a chegar mais rápido em grandes centros, onde tem um trânsito elevado. Nós temos também a ambulância básica, que é conhecida por USB, que é onde vai o técnico de enfermagem e o condutor socorrista. A gente tem a ambulância UTI móvel, popularmente conhecida. Então não vai médico nessa primeira? Na primeira não. A gente só vai ter médico na UTI móvel, que é a USA. Nessa ambulância é composta pelo socorrista, condutor socorrista, pelo enfermeiro e pelo médico. Nós temos também o aeromédico, em parceria da Secretaria de Saúde do Estado com a Secretaria de Segurança Pública, o CIOPAE. Então a gente consegue cobertura estadual em todo o estado em 3 pontos. A gente tem aeromédico aqui em Fortaleza, temos aeromédico na cidade de Crateús e aeromédico na cidade de Juazeiro do Norte. Então com essa localização a gente consegue ter uma ampla cobertura do estado. Agora, o senhor falou aí, o condutor, né? Ele não é só motorista, então. Não. E até eu queria também que você falasse isso, né? O que deve ser feito ou não? O cidadão que está assistindo o programa, está passando aqui, teve um acidente. O que ele deve fazer? O cara está lá, a pessoa está deitada no chão, ele vai chegar lá mexer na pessoa. O que ele deve fazer? Qual é a primeira coisa que alguém que presencia um acidente ou um caso assim grave deve fazer? E quais os outros casos que o SAMU atende, né? Para as pessoas ligarem, sabendo que o SAMU realmente é a unidade correta de ser acionada. Bom, nos casos de acidente, é importante que o solicitante, quando presenciar ou ver o acontecido, ele ligue para o SAMU. Por quê? Mas porque eu não vou logo tirar ele, ajudar? Tem muito aquela vontade do brasileiro, do cearense, de tentar ajudar o próximo. Mas o primeiro passo é ligar para o SAMU. Porque lá na ligação você vai falar com um profissional capacitado do outro lado da linha, que vai poder lhe dar informações e lhe orientar como proceder. Cada caso é um caso, então lá é importante, às vezes algumas pessoas ficam até um pouco angustiadas quando tem perguntas, mas ele está respirando, ele não está, o que foi que aconteceu? Essas perguntas que acontecem, que são feitas, ele tem um intuito, o intuito de avaliar e enviar a ambulância adequada, o recurso adequado. Então, dependendo do grau de gravidade que a pessoa coloca, a gente pode acionar uma básica, a gente pode acionar uma motolância, a gente pode acionar um UTI móvel e até um aeromédico. O SAMU, ele atende assim, unicamente o paciente, o cidadão, né, que está reportando uma ocorrência, ou existe uma parceria com outros órgãos públicos? Por exemplo, a caso que a polícia liga para o SAMU, os bombeiros ligam para o SAMU? Existe sim, essa parceria ela acontece em todos os órgãos, tanto com o Corpo de Bombeiros quanto com a Polícia Militar. E é importante ter esse relacionamento próximo, pois existem situações que a gente tem que acionar, às vezes a Polícia Militar para resguardar a segurança da equipe, às vezes a gente tem que acionar o Corpo de Bombeiros para dar auxílio no atendimento, um desencarceramento de uma vítima. E voltando ao tema que o Dr. Arruda pediu, em relação aos casos que a gente atende. Bom, todos os tipos de casos traumáticos, casos de urgências clínicas como AVC, infarto. Então, assim, às vezes você está lá em casa e não sabe realmente o que aconteceu. Então, você pode ligar para o SAMU questionando, tirando dúvidas importantes e lá você vai ser direcionado. Às vezes você está com um familiar seu que parou de falar de uma hora para outra, perdeu o movimento do braço ou da perna de uma hora para outra. Transtorno mental. O transtorno mental é importantíssimo, a gente vive no momento hoje. A saúde mental é bem complexa e todos os nossos profissionais são capacitados para esse tipo de atendimento. Então é importante que a população entenda e que solicite ao SAMU. A gente está aqui para ajudar, às vezes através de uma conversa, entender a situação. Muitas das vezes a população às vezes acha que é
é uma questão e às vezes na conversa se torna outra. Então a devida orientação já é um tratamento. Você falou aqui, Nilson, a respeito do atendimento do paciente infartado. E eu sei que o SAMU já com alguns anos faz uso do trombolítico, né? Então é bom explicar, quer dizer, quantas pessoas já foram salvas por causa não é todo o SAMU que eu conheço que tem o uso desse medicamento, né? Então eu tenho aqui que a Fatinha me forneceu, em 6 anos que é usado o trombolítico aqui no Ceará, 1.817 pacientes do Ceará já foram beneficiados com o uso deste medicamento em atendimento do SAMU. Porque esse medicamento, o doutor Nilson vai falar, ele é capaz de desobstruir uma artéria que está exatamente obstruída no caso de infarto. E isso é fundamental para salvar a vida do paciente. Como é que é feito isso? Como é que é identificado? Como é que a regulação trata esse caso? Bom, a questão do trombolítico é algo importantíssimo, fantástico, e mostra a seriedade da saúde do estado do Ceará. O trombolítico é uma medicação, a tenecteplase, que ela é custeada 100% hoje, ainda pelo governo do estado. É uma medicação extremamente cara, onerosa, e o estado se compromete em arcar com essa medicação para salvar vidas mesmo. Para que é feita essa medicação? Bom, vou citar um exemplo para a população entender. Você pega o paciente em casa com muita dor no peito, leva ao hospital lá do interior. Lá o hospital do interior faz um eletro no paciente e verifica que o paciente tem um infarto. A gente chama infarto com supra. O que é que acontece? Esse médico do interior liga para o SAMU, Ceará, através do telefone, ele vai passar foto do eletro. Essa foto do eletro, ela vai para um grupo de cardiologia. Existe uma parceria entre SAMU Ceará, Central de Leitos do Estado e Hospital de Messejana. Nesse grupo é avaliado o caso do paciente, verificado o eletro do paciente. Se for indicado o uso do trombolítico, ele vai ser feito. Para que serve essa medicação? Bom, essa medicação ela serve para desobstruir. Ela vai pegar aquele trombo que está dentro da artéria, está obstruindo, tampando a artéria. Ela vai fazer uso dessa medicação e essa medicação vai dissolver. Então, intravenosa, né? Intravenosa. Aquela medicação que estava, aquele trombo que estava obstruindo, ele vai se desfazer, abrindo espaço para o sangue voltar a correr. Então, consegue ter espaço e tempo para que esse paciente saia lá do interior e retorne até Fortaleza para ser melhor avaliado. Zé Maria, tem um ouvinte aqui perguntando, ele é daquela região de Aratuba, dona Noemi aqui, deve ser de Aratuba ou de Mulungu. Ela até um agradecimento que ela está fazendo o trabalho que o SAMU teve quando daquele deslizamento. Nesse período agora de muita chuva, eu vi que tem uma rodovia, inclusive que vai Redenção e Aracoiaba, que foi cortado ontem. Como é que o SAMU trabalha com a defesa civil? Como é que é essa integração de atendimento a essas populações de área de risco e etc? Vocês são comunicados pela FUNSEMI, que vai ter muita chuva, que tem esse risco esse fim de semana. Por exemplo, saiu esse final de semana um alerta de muitas chuvas em muitos locais aqui do estado. Como é que é feito isso? Em relação a esse caso que aconteceu sobre o deslizamento, é algo realmente assim que nos marca bastante, né? A gente tem aquelas vítimas, infelizmente aconteceu, mas você vê o atendimento adequado a todos, independente se é Corpo de Bombeiros, independente se é Defesa Civil, independente se é o SAMU, a vontade e a estar ali junto e tentar prestar esse atendimento. Nesse atendimento específico foram enviados 5 ambulâncias do SAMU. O aeromédico não foi devido ao tempo chuvoso, existe essa impossibilidade do aéreo, mas a gente conseguiu prestar um atendimento adequado. Essa comunicação, o governo do estado já percebeu isso e de antemão já divulga isso anteriormente já para os órgãos, colocando quando há risco realmente de uma chuva forte, já para a gente deixar já as equipes sobre aviso,
sabendo da importância. Então, quando acontece o que aconteceu, aquela ruptura da via, a gente também é comunicado, para a gente já poder ver uma nova via de acesso. Então, tudo isso é importante para a gente poder ver a logística do serviço. E existe assim a questão do planejamento da inteligência, né? Porque, por exemplo, períodos chuvosos, como os que nós passamos agora, há possibilidade maior de ocorrência em áreas serranas, né? De deslizamentos, né? Que trazem, né, as chamadas maiores do SAMU. Períodos de feriadões, que há um trânsito muito grande nas estradas, maior, a possibilidade maior de acidentes. Dias da semana, noite, bairros que existem. Os profissionais do SAMU são realmente quem faz a diferença. Sem eles, sem o ASG, que está lá para fazer a higienização adequada do carro, da base, sem o TARM, que é o telefonista que fica lá dentro da central de regulação, sem o enfermeiro, técnico de enfermagem, que está lá também na assistência, sem o próprio enfermeiro, que está lá dando assistência também, o médico, o condutor socorrista. Eles são os principais e fundamentais dentro do SAMU. Sem eles, nada seria possível. O doutor Nilson Mendonça, e espero que o SAMU continue, né, prestando um serviço indispensável à população, com quantas milhares de vidas, né, já foram salvas pelo SAMU. Bom, quero agradecer aqui o doutor Nilson Mendonça, a jornalista Fátima Holanda, pela presteza de trazer o doutor Nilson aqui no nosso programa, o Jorginho, que está aqui na mesa de som, e principalmente os nossos ouvintes, tanto em Fortaleza como em todo o interior do Ceará e em todo o Brasil. Lembrando que vamos voltar no próximo domingo com mais um Saúde em Dia com a Arruda Baixo de Zé Maria Filomeno, exatamente às 9 horas da manhã. Lembrando, nas redes sociais, quem não assistiu o programa hoje, daqui a pouco, trechos do nosso programa nas redes sociais, e o Jorginho vai encaminhar o programa na íntegra e nós vamos postar depois o áudio do programa para aqueles que queiram assistir. Doutor, um minutinho, doutor Nilson, para a sua finalização, considerações finais. Então, agradecer ao doutor Zé Arruda, agradecer ao doutor Arruda Baixo, agradecer ao doutor Zé Maria por estar aqui presente no Saúde em Dia. Realmente é muito gratificante a gente ter esse momento de elucidação de informações para a população cearense. Então, só realmente agradecer e parabenizar a todos nesse momento. Obrigado, Jorginho. Obrigado. Estamos aqui depois de apresentar o programa Saúde em Dia aqui no Grupo Cidade de Comunicação, eu e o doutor Zé Maria Filomeno. Hoje fizemos uma entrevista com o doutor Nilson Mendonça, que é o superintendente do SAMU. Zé Maria, foi um programa muito bom, né? Foi uma entrevista muito elucidativa. O doutor Nilson Mendonça, né, esclareceu, né, para o público qual a função do SAMU, quais os casos em que o SAMU é acionado, né, e o que os profissionais do SAMU fazem quando dão o primeiro atendimento. Então, quero agradecer mais uma vez o doutor Nilson, né, por essa brilhante entrevista. Nilson, foi bom? Faltou alguma coisa? Se faltou alguma pergunta, aproveite agora, porque como esse vídeo vai para nossas redes sociais, alguma pergunta que nós não fizemos tudo. Não, foi um dia muito bom, uma entrevista muito boa, a gente conseguiu colocar diversos pontos, explanar realmente do que é o SAMU, do que ele é feito. Realmente, hoje agradecer a vocês por esse momento. Acho que a população cearense agradece também por ter tirado algumas dúvidas importantes. Bom, quero agradecer o público desse domingo, mas dizer que na próxima semana vamos voltar com mais um Saúde em Dia. Grupo Cidade de Comunicação, Rádio Cidade AM 860, exatamente às 9 horas da manhã, de 9 às 10. Até lá, né, Zé Maria? Até lá, e só lembrando a todos, qualquer emergência médica, qualquer acidente, qualquer pessoa que esteja precisando de um atendimento urgente, 192. O SAMU estará o mais breve possível. Até lá, tchau.